Até 40 minutos. A turma está ansiosa para me perguntar, eu acho que é verdade. Obrigado. Primeiramente, minha saudação a todos, um agradecimento pela presença, no dia de trabalho, obviamente todos muito ocupados, dispensam um pouco do seu tempo para ouvir um político, especialmente depois do que nós vimos nessa apresentação, não é? É quase que uma manifestação de consideração superior você perder o seu tempo para ouvir a palavra de um político. Por isso eu sou muito grato e acho que isso aumenta a nossa responsabilidade, isso assegura que vale a pena o respeito às pessoas. O meu agradecimento especial ao Marcos Pinheiro pelo convite. Já desde o ano passado sou convidado do presidente para aqui estar nesse momento de debate sobre o Brasil. Agradecer também o Zezinho Sobral, que tem sido nosso parceiro aqui em Sergipe, preparando os caminhos para que nós possamos aqui chegar. E certamente, sem pisar com pés descalços, nos espinhos duros, e naturalmente, mesmo que pisando em espinhos duros, que pisemos com segurança. Eu estou repetindo isso porque é uma frase de um poeta sergipano lá de 1800 e pouco, não é? Portanto, há muito tempo, parece que o nome dele é Pedro Gonçalves, mas é um poeta sergipano. E nós estamos aqui exatamente para repetir uma frase que vi ali. Precisamos arrancar o Brasil das mãos sujas daqueles que o assaltaram nos últimos tempos e devolvê-lo ao povo brasileiro. Como fazer isso, Albano Franco? Minha saudação especial a esse amigo e companheiro de tantos anos, né? O Albano, uma figura muito respeitada nacionalmente, muito querido lá em Brasília, no Congresso Nacional. Talvez eu deva, antes de apresentar a proposta de mudança que imaginamos ser adequada para o país, rapidamente fazer um diagnóstico sucinto da realidade que estamos vivendo, até como justificativa para a ruptura radical que imaginamos ser necessária em defesa do futuro da nossa gente. Nós mergulhamos num oceano de dificuldades. Não há necessidade de expor números da corrupção no país, até porque nós não conseguimos avaliar os valores reais da corrupção no Brasil nos últimos anos. Quem tentou e teve a ousadia de fazer essa avaliação se frustrou depois que surgiu a Operação Lava Jato. A Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha, todos os anos apresenta o ranking dos países mais corruptos do mundo e entre eles, sempre com destaque, o nosso país, lastimavelmente. E a consequência é que nós desperdiçamos oportunidades preciosas de desenvolvimento, com geração de emprego, de renda, de receita pública, porque os grandes conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com menores índices de corrupção. Nós estamos expulsando os investimentos por nos tornarmos um dos países mais corruptos do mundo. E a própria Transparência Internacional avalia que se nós tivéssemos os índices de corrupção da Dinamarca, por exemplo, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que a renda per capita que temos no país.
a Transparência Internacional ousou fazer uma avaliação do que significa a corrupção no Brasil. E falou em 80 bilhões de dólares por ano. E quando chegou a Operação Lava Jato, certamente ficaram envergonhados, porque revelou-se que a corrupção no Brasil é responsável por uma sangria muito superior e, de certa forma, incalculável, porque é inimaginável supor o que correspondeu à corrupção no Brasil, direta e indiretamente, como prejuízo dos brasileiros. O que importa dizer é que os brasileiros foram muito prejudicados. Sofrem as consequências da corrupção e da incompetência. Isso alavancou também a dívida pública do país. Rapidamente, porque a citação de números é sempre desconfortável, mas em 2008 nós tínhamos uma dívida pública de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Hoje nós temos uma dívida pública de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Neste ano de 2018, o governo vai usar de recursos públicos para pagamento dos juros e serviços dessa monumental dívida 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Ou seja, só de juros e serviços da dívida gastaremos neste ano mais do que a totalidade da dívida de 2008. Vejam o que fizeram com o Brasil nesses últimos 10 anos. E eu pergunto, será que prisão perpétua seria suficiente para a punição dos que praticaram esse crime de lesa pátria, que contém o nosso processo de desenvolvimento econômico e reduz as oportunidades de vida digna de milhões de brasileiros? Eu creio que a prisão perpétua seria ainda insuficiente. Mas é preciso comparar os números, né? Se nós temos que jogar fora 1 trilhão e 800 bilhões, que corresponde a 50% do orçamento deste ano, temos que afirmar que 50% vai para os bancos, para os banqueiros, para os fundos de investimentos, na forma de juros e serviços, e 3% para a educação, 3% para a saúde, 2% para a defesa nacional, menos de 1% para a agricultura brasileira. Veja o disparate, a desproporção, o desequilíbrio, veja a desarrumação. O Brasil foi desarrumado, e foi desarrumado pela incompetência e pela corrupção. Mas é preciso apontar a causa. Os homens erram e podem ser responsabilizados, inclusive civil e criminalmente, pelos seus erros. Mas há que se condenar os homens que erram e destruir o sistema que os produziu. São filhos de um sistema, filhos de um sistema de governança corrupto e incompetente, que eu denomino de balcão de negócios, que é uma fábrica de escândalos de corrupção, que é a matriz de governos incompetentes, é o do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da barganha permanente, do toma lá da cá, entre os poderes, especialmente o executivo e o legislativo. Esse é o sistema que fracassou. Esse é o sistema que abriu as portas da administração pública para a corrupção e incompetência. Porque esse modelo proporciona a substituição da aptidão para cargos executivos, da qualificação técnica, da eficiência administrativa
pelo interesse político partidário, que puxa para baixo a qualidade de gestão no país, causa primeira da consagração da administração pública incompetente de forma absoluta nas últimas décadas e, evidentemente, impulsiona a corrupção. Porque quando os partidos políticos indicam ministros, diretores estatais, como a Petrobras, por exemplo, não indica os mais qualificados, não indica em função daqueles critérios básicos indispensáveis da probidade, da competência e da qualificação técnica. Indicam aqueles que se sujeitam a esse esquema corrupto, a pretexto de se buscar recursos para projetos eleitorais. E, na verdade, abrem também os espaços para o enriquecimento ilícito dos desonestos. A consequência maior é o desastre administrativo, que leva a nação a não ter serviços de qualidade em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública, transporte, enfim, desenvolvimento econômico. Este sistema fracassou e tem que ser substituído. Eu denomino de refundação da República. É evidente que reconheço que, historicamente, a República vem se afastando da sociedade. As instituições públicas divorciaram-se da sociedade. A República nasceu com um defeito de origem e, diante desse espetáculo de isolacionismo das classes dirigentes do país, do divórcio que se estabeleceu com a sociedade, surgiu a Revolução de Canudos, que fez vítimas, milhares de vítimas, crianças, jovens e idosos. Mas esse divórcio persiste até hoje e talvez nos últimos anos ele tenha se acentuado. A impressão que fica, o que temos não é bem uma república, é um império, onde a casta dirigente preserva os seus privilégios à custa do sacrifício da população, dos que produzem, dos que trabalham, dos que pagam impostos, como vimos, os impostos mais altos do mundo. Então, a refundação da República passa por essas reformas. O Brasil é uma nação à espera de reformas. Não as reformas tímidas que se tentou e não se concluiu. O Brasil necessita de reformas de profundidade, a começar pelo Estado brasileiro. Porque nós temos que iniciar o processo de reformas que, se concluído, significará a refundação da República a partir do andar de cima. Primeiramente, o andar de cima, onde estão aqueles que a sociedade considera privilegiados, as autoridades com os seus privilégios preservados ao longo do tempo. E depois chegaremos ao andar de baixo. 40% de tudo que o país produz vai para os cofres do governo da União. Portanto, 40% do esforço de produção de todos os brasileiros é assambarcado pelo governo da União. E 65% de tudo isso o governo gasta em 2 itens: a folha de servidores públicos e a previdência social. Se nós considerarmos os outros itens de transferência de renda, como Bolsa Família, abono, benefício da prestação continuada, auxílio reclusão e outros benefícios, nós chegaremos
a 80%. Restariam 20%. Mas se 50% são gastos no pagamento de juros e serviços, a conta não fecha. E por isso a dívida cresce. Esses recursos para o pagamento da dívida, o governo não encontra no seu caixa. Para obtê-los, ele emite títulos públicos e vai ao mercado. E com isso faz crescer a dívida. E o crescimento se torna interminável. Portanto, não há solução para problemas de saúde, de segurança, de infraestrutura, de educação, se nós não colocarmos o freio de arrumação, se nós não arrumarmos as contas públicas do país, se nós não refundarmos a República com todas as reformas necessárias a partir da reforma do Estado, que vai enxugar, sim, as estruturas desnecessárias que transformaram o governo em governo perdulário, gastador. E o crescimento das estruturas, esses paralelismos existentes, a superposição de ações, 149 empresas estatais, 30% delas criadas durante os governos do PT, muitas como cabides de emprego. Tudo isso, esse crescimento que transformou o governo brasileiro num mastodonte gordo, lento, que não anda, isso tudo se deve a esse sistema de governança corrupto que só pode interessar aos mensaleiros, aos filhos do petrolão, aos assaltantes dos fundos de pensão, aos chupins da República. Aqueles que ficam à sombra do poder para dele se beneficiar, apostando nas falcatruas para que os benefícios cresçam. Esse presidencialismo de coalizão ampliada, que busca reunir todos os partidos possíveis e imagináveis, todos os políticos disponíveis, para errar confortavelmente com um apoio imenso, é a desgraça do país. É esse sistema que tem que ser substituído, ou o Brasil não avança. Em 2010 eu imaginei que alguém fizesse a proposta de ruptura, ninguém a fez. Em 2014, da mesma forma, ninguém a fez. Eu me sinto na obrigação de fazê-la. E eu sei que é difícil convencer as pessoas de que isso é possível, mas eu aposto nessa possibilidade. E se não apostasse nessa possibilidade, não acreditaria na hipótese desse país alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza e com o valor do seu povo. Mas eu acredito, é invertendo esse processo atual. O governante dos últimos anos vai primeiro ao Congresso com as suas propostas e instala o balcão e barganha, compra voto, partidos, consciência e aprova. Mas não tem o apoio da população. E nenhum projeto de executivo algum terá êxito sem o apoio da sociedade. A sociedade é a grande arma que tem o governante. Por isso eu advogo a tese que para governar o país é preciso 50% gestão e 50% comunicação. É preciso que o presidente da República saia com o calor das urnas e a legitimidade do voto conquistado, com credibilidade, para apresentar a seleção de reformas à população e conquistar dela a adesão, o apoio. Com o apoio da população, o Congresso não rema contra a correnteza. O Congresso vai atrás, até por uma questão de sobrevivência, porque chegou a hora dos políticos entenderem que ou mudamos ou seremos atropelados por esse sentimento irresistível que hoje habita a alma da nação brasileira. Então essa é a aposta que eu faço. Existem algumas frases que definem bem esse processo. Por exemplo, a melhor forma
de derrotar a pobreza é respeitar quem produz. Essa é uma frase que sintetiza um pensamento que leva-nos a defender liberdade para empreender e liberdade para consumir. A outra frase que eu gosto muito, essa acho que é do Ronald Reagan, diz: o melhor programa social é o emprego. Mas é exatamente valorizando quem produz que nós vamos oferecer as oportunidades de emprego, de salário e de vida digna a todas as famílias brasileiras. Não é nesse cenário de desesperança. Essas reformas são fundamentais, todas elas. Acabar com os privilégios, sobretudo, não pelo que isso possa significar de economia, e a economia será grande, mas não é nem pela economia, é para conferir autoridade moral às autoridades para que possam realmente empreender as reformas necessárias. Se eu condeno o privilégio, se eu condeno o privilégio dos outros, tenho que abrir mão dos meus privilégios. É por essa razão que eu sempre abri mão de um privilégio: aposentadoria de ex-governador do meu estado, há 27 anos. Não recebo nenhum centavo, sou o único ex-governador a não receber. Os ex-governadores todos recebem, as viúvas também recebem. Seria hoje um valor ao redor de 11 milhões de reais que deixei nos cofres públicos do estado. Estariam na minha conta bancária, mas eu certamente não teria autoridade para combater o privilégio dos outros. Como também há mais de 10 anos abri mão do auxílio moradia de R$ 5.500 e não utilizo o apartamento funcional em Brasília, abri mão dos R$ 15 mil de verba indenizatória, portanto, uma economia de mais de R$ 50 mil por mês, para que eu possa ter autoridade de combater os privilégios das autoridades. Esses privilégios, tanto quanto os outros da legislação, como, por exemplo, foro privilegiado. Porque haveríamos nós, autoridades, ter esse direito de nos colocarmos num pedestal, considerando-nos acima dos demais brasileiros. Porque o foro privilegiado é um instituto da impunidade, é o paraíso da impunidade, é a salvaguarda dos criminosos de colarinho branco, porque quase sempre não são julgados. Na Operação Lava Jato, por exemplo, até esse momento, ninguém foi julgado com mandato pelo Supremo Tribunal Federal. Os presos são aqueles que, eventualmente, nas circunstâncias atuais, não possuem mandato, mesmo sendo ex-governadores, ex-presidente, foram condenados porque sem mandato foram julgados em primeira instância e segunda instância. Portanto, o fim do foro privilegiado é essencial para que nasça no país uma nova justiça, correspondendo ao preceito do 5º artigo da Constituição, que diz: somos todos iguais perante a lei. E outros privilégios, essa proposta do fim do foro privilegiado é um projeto de minha autoria, aprovado no Senado e que está na Câmara dos Deputados desde junho. Houve naturalmente má vontade em relação à tramitação na Câmara, por motivos óbvios, e agora, com esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, é impossível deliberar sobre matéria constitucional e essa proposta fica aguardando o fim da intervenção no Rio, que ocorrerá só no final deste ano. Outras prerrogativas também tenho trabalhado para extirpá-las da Constituição, como, por exemplo, a necessidade do Legislativo validar prisão de parlamentar, como vem ocorrendo e ocorreu recentemente. Apresentei emenda constitucional também para extirpar da Constituição esse preceito, que é também um instituto de impunidade. E o outro diz respeito à
possibilidade que tem o Legislativo de interromper ações criminais envolvendo parlamentares. Acho uma aberração também. São propostas que apresentei e que estão tramitando nesta linha de eliminar privilégios de autoridades, que é uma exigência da sociedade brasileira como pressuposto básico para se restabelecer a credibilidade nas instituições públicas do país e nos dirigentes nacionais. Enfim, eu vou... Está terminando meu tempo, né? Então eu vou concluir, embora pudesse ainda dissertar sobre essas propostas, como por exemplo a reforma tributária urbana. Eu considero a reforma das reformas para o crescimento econômico. É claro, tem a reforma do sistema federativo que tem que vir acoplada. Obviamente, a gente vai falando de reforma e todas elas são importantes. A reforma política, é evidente que com esse modelo político nós não vamos sobreviver às intempéries. E quando eu falo em reforma política, eu avanço também para a redução do poder legislativo. A redução do número de senadores, de 3 para 2, a redução de deputados federais, pelo menos 20% a menos, e aí, proporcionalmente, deputados estaduais e vereadores. Teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e certamente mais valorizado pela sociedade brasileira. Obviamente, a redução do número de partidos representados no legislativo, por intermédio de uma emenda de desempenho, né? Uma cláusula de desempenho, alguns chamam de barreira, outros de desempenho, estabelecendo aí 5%, por exemplo, de votos distribuídos em pelo menos 9 estados do país, para que o partido possa ter representação no Congresso. Aí nós reduziríamos para 6 ou 7 partidos representados e com possibilidade de acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e televisão, porque o fundo partidário também é outra imoralidade com o dinheiro público e se constituiu na motivação para essa fábrica de siglas que surgiram no Brasil. 35 registradas e mais 60 na fila de espera. Eu digo sempre que nós não temos partidos no Brasil. Quando indagam, você mudou várias vezes? Não, nunca mudei de partido. Eu mudei de sigla, para não mudar de lado, para não negociar princípios e convicções, para ficar confortável com aquilo que eu penso e defendo, procurando um partido que não encontrei até hoje. Agora estou nesse movimento chamado Podemos, quem sabe um dia se torne partido, mas para se tornar partido precisamos fazer a reforma política que confira ao Brasil um modelo político compatível com as aspirações do nosso povo. Enfim, o diagnóstico é pessimista, mas temos soluções. Não foi o brasileiro que fracassou. O empresário não fracassou, o estudante não fracassou, o professor não fracassou, o trabalhador não fracassou. O fracasso é do governo e dos governantes. Eles fracassaram. O povo brasileiro rejeita o fracasso, repudia o fracasso. E por isso, nós acreditamos sim no Brasil. É possível reerguer esta nação, reestruturar a nossa economia, arrumar a administração pública brasileira, aprumar esse país na direção do seu futuro, com coesão e destino, rumo. Isso que é essencial para o nosso país. Revivendo a fé perdida nas estradas da decepção, ressuscitando as esperanças que foram soterradas sob os escombros do descrédito no Brasil, caminhando por esses caminhos difíceis de caminhar, mesmo que se diga, como o poeta sergipano, com pés descalços sobre espinhos duros, mas caminhando com segurança na direção do futuro, que chegaremos lá para oferecer ao Brasil e aos brasileiros a nação que todos nós merecemos e exigimos. E eu sei que é difícil acreditar, que é preciso vencer a descrença, mas é bom relembrar a canção de Raul Seixas. A canção não terminou. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Vamos tentar outra vez. E Sergipe, que pode ser pequeno geograficamente, mas que é um grande estado brasileiro no que tem de valor humano,
certamente Sergipe estará na linha de frente, na abertura dos caminhos, na direção do nosso futuro, para a construção da grande nação que todos nós merecemos. Vamos sim arrancar o Brasil das mãos daqueles que o assaltaram e devolver ao povo brasileiro. Muito obrigado. Registramos a presença do nobre jornalista Carlos Magalhães, o nosso querido Magá,